Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam saudados todos, dadas as boas-vindas no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, para esta reunião. Também vocês que estão ligados via internet, vos saudamos de coração. Nos alegramos também por vocês de todos os países encontrar o caminho para cá. Nós não queremos nem mencionar cada um porque esquecemos os nomes, mas sejam lhes dadas as boas-vindas. Também temos saudações, recebemos nos últimos 2 dias, do irmão Didier de Paris, do irmão Moses do Quênia, do irmão Leiva de Cuba, do irmão Eli do Congo. Eles nos saúdam a todos que estamos reunidos aqui e tem parte na mesma bênção que nós temos. Nós queremos levantar e entregar a reunião ao Senhor. Depois peço que o irmão Manuel venha cantar os hinos conosco. Pai Celestial, nós te falamos juntos obrigado. Também nessa manhã nós podemos vir à tua presença na convicção de que fomos trazidos de volta à Bíblia. A mesma palavra, as mesmas vivências, nós nos estendemos para aquilo o que tu preparaste na tua palavra para nós, as preciosas promessas que tu nos concedeste. Nós colocamos essa reunião nas tuas mãos e pedimos a ti, fale conosco, atue em nós, esteja conosco, que o teu nome seja glorificado. No santo nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar com o primeiro hino, número 30. Número 30, toma-me totalmente. Toma-me totalmente, ó Filho de Deus. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Faça de mim algo de acordo com a tua mente. Enquanto eu persevero, toma-me totalmente.
Toma-me totalmente, ó Filho de Deus. Prova-me, pesquisa-me no trono da graça, mais branco que a neve. Senhor, me lave e purifique, para que eu possa eternamente ser teu. Toma-me totalmente, ó Filho de Deus. Com teu Espírito mora agora em mim. Sejas no coração o único Rei. Deixa todos verem que eu sou totalmente teu. Lasst uns als zweites Lied, Lied Nummer 17 singen. Lied Nummer 17. Jesus zieht zum Kreuze mich. Jesus me puxa para a cruz, aonde jorra a fonte. Que se derrama para a salvação do pecador livremente. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja em triunfo diante do trono de Deus. Para a cruz eu vim estremecido, sem poder me ajudar, carregado de culpa, no madeiro manchado de sangue. Eu fui liberto do dano. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja em pé diante do trono de Deus em triunfo. Deixa-me olhar para a cruz. Deixa o Senhor me ver. Eu só quero confiar no sacrifício que aconteceu na cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja em pé diante do trono de Deus em triunfo. Eu glorio a cruz, eu ouso na cruz, e a coroa persevera por mim, se eu carrego a cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja em pé diante do trono de Deus, em triunfo.
Amém. Obrigado, obrigado. Lá para a cruz, lá para a cruz. Assim está aqui na versão alemã desse hino, está expresso aqui. E se pensamos em ontem, Pedro, ele parou de ler quando se tratava do profeta Joel de que ir para Jerusalém. Não, nós sabemos como é ir lá para a cruz, lá onde é o lugar preparado de adoração por Deus, em Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. E nós podemos aceitar por nós, que aconteceu por nós. Lá nós podemos ir, lá nós temos nosso lugar de descanso, temos plena salvação e bênção. Vamos para a introdução, ler de Hebreus 11, versículo 2. Hebreus 11, versículo 2. Im Besitz solchen Glaubens haben nämlich die Altvorderen Zeugnis erlangt. Possuindo essa fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Ontem nós ouvimos muito a palavra profética. Pedro escreve: nós possuímos a palavra profética. Nós podemos testemunhar. Todos podem ler a palavra profética nessa Bíblia, mas a nós, ela brilha para nós. Nós podemos testemunhar, nós possuímos a palavra profética. E aqui trata-se de possuir uma tal fé, uma fé bíblica, como está escrito aqui. Possuindo tal fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Essa característica da fé pode ser vista lendo adiante. Trata-se de chamado, de redenção, de eleição, de restauração, de arrebatamento, todas essas coisas nesse capítulo. E também os testemunhos são diferentes, mas todos tinham uma coisa em comum: essa fé bíblica que Deus colocou na congregação. E a pergunta para nós é: também nós possuímos tal fé? Thomas ontem leu de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, onde Pedro ele fala aos crentes que têm a mesma fé. E se lêssemos adiante, está lá que Deus, que a força divina nos concedeu tudo o que necessitamos. Fé não é um empenho que nós temos que trazer de nós mesmos, um esforço, mas sim como Efésios 2:8 está escrito, não de nós mesmos, é um presente de Deus. Deus, aos antigos, Ele concedeu essa fé e Ele também nos concede a nós. E sempre quando lemos de tal fé, trata-se daquilo que está no primeiro versículo escrito aqui, Hebreus 11:1, eu o desejo ler. E assim, como o irmão Branham sempre enfatizou da tradução em inglês, Hebreus 11:1, versículo 1. Ora, a fé é uma substância daquilo que se espera, uma prova das coisas que não se veem. Aqui não se trata de um sentimento ou uma esperança que vem e vai. Está algo aí que não havia antes, mesmo que fosse pequeno como um semente de mostarda, está aí, é uma substância, é uma prova que o Senhor nos concedeu graça. E nós que cremos na palavra, nós hoje também podemos nos deixar presentear com isso hoje, para que não partamos como chegamos, mas que o Senhor confirme a sua palavra em nós. Aqui em Hebreus
11, versículo 7, está: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento de sua família. E ele podia carregar o testemunho da fé, que Deus o carregou, salvou por meio desse dilúvio. Como é com nossa família, como é conosco? Em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: creia no Senhor Jesus Cristo e você e sua casa serão salvos. Esse é o nosso anseio, que não seja apenas uma esperança, mas uma substância no nosso coração, que saibamos, se o Senhor fala uma tal palavra, a minha família, eu a coloco nas suas mãos e parto com a paz daqui, que o Senhor também a salvará. Isso o Senhor pode nos conceder. E aqui, no versículo 11, Hebreus 11, 11, pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que ele lhe havia prometido. Pedro disse após a pregação de Pentecostes: a vós vale a promessa do derramamento do Espírito Santo, a vós vale a promessa. Sara viu aquele por confiável que havia lhe dado a promessa e recebeu o poder. Esse é o nosso anseio, irmãos e irmãs, hoje, que o Senhor, Ele possa, a congregação inteira, conceder o poder das alturas, que tenhamos essa fé no coração e peçamos ao Senhor, na verdadeira fé, para receber, para que aconteça. As circunstâncias falavam todas contra isso. Muito velha para receber um filho, mas a fé estava aí mesmo assim, e ela manteve-se firme. Na quarta-feira, aqui na congregação, lemos Mateus 15, da mulher que tinha uma mulher possuída por um espírito maligno, veio ao Senhor, e algumas vezes ela foi rejeitada, mas ela permaneceu perseverante. E depois, na fé, recebeu aquilo porque havia pedido. Em termos de ensinamento, poderíamos dizer, sim, você é uma gentia. Ela falou, filho de Davi, isso era somente dado aos judeus, aos israelitas. Poderíamos ter dito, o tempo dos gentios é muito mais tarde, venha em 2000 anos. Mas essa mulher tinha uma substância no coração. Ela receberá algo se vier ao Senhor. E no fim ela disse, até mesmo os cães recebem das migalhas que caem da mesa. O Senhor disse, a tua fé é grande, aconteça como você creu. Irmãos e irmãs, também nossa fé possa ser fortificada, possa ser grande. Não somente Sara, Abraão manteve-se firme na fé. Antes de entrarmos na oração, que leamos ainda Romanos 4, 17. Aqui também não é só Sara, é Abraão. Romanos 4, 17. Aqui está de Abraão. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão creu lá onde não havia nada para esperar, mas manteve-se firme na fé, para que fosse o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora prometido. Incontável será a sua descendência, e sem se enfraquecer na fé,
considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando convicto, vivendo convicto de que Deus cumpriria o que havia prometido, era poderoso para o fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Também os 2 primeiros versículos do capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos um acesso, nós temos um estado da graça, irmãos e irmãs, pela fé que o Senhor nos concedeu. Vamos mover isso no coração quando agora ainda ouvirmos a pregação, que o Senhor possa agir em nós de acordo com o seu comprazer. Nós nos levantamos para trazer adoração ao Senhor. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos juntos, nós concedemos fé à proclamação nesse tempo, e também o teu braço se tornará revelado. Assim está escrito, assim acontecerá. Nós chegamos em confiança alegre ao trono da graça, assim como somos. Nós não podemos produzir nada a partir de nós mesmos, nenhuma fé especial. Tu tem que colocá-la dentro de nós, tu tem que concedê-la, Senhor, para que nós também possamos dar esse testemunho, como naquela época aqueles deram que creram na tua palavra. Senhor, tu nos deste as mais preciosas promessas, e na fé nós aceitamos todas. Nós queremos receber aquilo que tu preparaste para nós. Não queremos partir assim como viemos, mas pedimos a ti, Senhor, cumpra a tua obra em nós e confirme a tua palavra que nós recebemos na fé. Fale adiante por meio de tua palavra a nós e atue por meio do teu Espírito Santo. Na fé nós falamos, Senhor, tu estás no nosso meio para abençoar, para ajudar, para, Senhor, nos conceder graça. Nós te agradecemos por isso e colocamos tudo em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Quanto ao desenvolvimento político, assim todos nós já percebemos de que maneira as forças que se opõem a Israel se manifestaram, ainda não foram soltas, mas já se manifestaram. O irmão Kramer me entregou ontem à noite aqui uma revista e aqui está escrito em uma manchete: 50 adivinhos na corte de Saddam Hussein. E depois é listado de onde todos eles vieram: do Mali, da Mauritânia, do Chad, do Senegal e assim por diante. E então ele perguntou a essas pessoas, esses praticantes de feitiçaria ou de fetichismo, e são pessoas muito especiais. Eu vi um deles especificamente em Gana. Depois que se vê uma vez, já é o suficiente para o resto da vida. De qualquer forma, eu não quero entrar em detalhes sobre a descrição, mas vemos o que essas pessoas fazem.
elas próprias não sabem o que devem fazer, não têm resposta de Deus, então recorrem a feiticeiros, a intérpretes de sinais e pessoas desse tipo. E aí, de fato, me lembrei que na época de Daniel não era diferente. Eu gostaria de ler para vocês 2 ou 3 passagens do profeta Daniel. Daniel 2, versículos 27 e 28. Daniel 2, 27 e 28. Daniel deu ao rei a seguinte resposta: o mistério que o rei deseja saber, os sábios e os encantadores, os magos ou feiticeiros e os adivinhos não podem revelar ao rei. Essa é uma constatação muito boa. Nenhum feiticeiro, nenhum adivinho, nenhum intérprete de sinais pode revelar nada quando se trata das coisas de Deus. Então lemos no versículo 28, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. E este revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no tempo do fim. Portanto, não feiticeiros, adivinhos e intérpretes de sinais, mas o Deus do céu, que conhece todos os mistérios, ele revela o que deve ser revelado. Então, em Daniel 5, gostaria de ler o versículo 7. Daniel 5, versículo 7. O rei gritou em alta voz que trouxessem os magos, os caldeus e os adivinhos. E disse aos sábios de Babilônia: quem puder ler a escrita ali e me der sua interpretação, será vestido de púrpura, usará um colar de ouro ao pescoço e será o terceiro no governo do reino. Mas não havia ninguém que pudesse cumprir isso. E agora leio o versículo 11. Daniel 5, versículo 11. Há em teu reino um homem em que habita o Espírito dos deuses santos, e no qual, já durante o reinado de teu pai, foram encontradas iluminação, perspicácia e sabedoria de natureza verdadeiramente divina. Então, é relatado pelos adivinhos e assim por diante que eles nada podem fazer. Aqui eu gostaria de estabelecer uma conexão entre Daniel 2 e Daniel 5. Em Daniel 2, nós lemos: há um Deus no céu que revela os mistérios. E em Daniel 5, lemos: há um homem no teu reino, não apenas um Deus no céu, mas um profeta de Deus na terra que tem conexão com o Deus do céu. E Deus revela o seu segredo, os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Naturalmente, que essa pagã disse, no qual habita o Espírito dos deuses santos. Ela não conhecia o único Deus, ela só sabia de deuses. Nós sabemos que em Daniel não habitava o Espírito dos deuses, mas o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. E eu creio que é muito importante aqui o que lemos, pois foi com Nabucodonosor que os reinos pagãos começaram a se desenvolver. E o primeiro império naquela época foi o Império Babilônico como um império mundial. E o último é o Império Romano.
E assim como Deus naquela época não estava apenas no céu como onisciente, mas tinha um homem na terra no momento em que era necessário revelar os mistérios, ler as Escrituras, dar o significado e informar o povo por parte de Deus. Exatamente assim teve que ser em nossos dias. E por isso também somos gratos ao Senhor por Ele ter enviado o seu servo e profeta, a quem os mistérios foram revelados e anunciados. Também me chamou a atenção o que está escrito no profeta Isaías, no capítulo 19, referindo-se ainda ao conselho que ali foi dado pelos sábios, pelos feiticeiros e assim por diante, em Isaías, capítulo 19, Isaías 19, versículo 11, depois versículo 23. São tolos os príncipes de Zoan, os conselheiros mais sábios do faraó são um conselho insensato. Esse não é o meu vocabulário, isso está escrito na Bíblia. Os mais sábios desse mundo são tolos, são insensatos diante de Deus, porque não conhecem a sabedoria divina e não conhecem o conselho divino. Por isso, são tolos ou loucos. Vou ler novamente. São tolos os príncipes de Zoan, os conselheiros mais sábios do faraó são um conselho insensato. Como podem vocês dizer ao faraó, eu desço dos sábios, sou descendente dos reis, e assim por diante. Então, no versículo 23, naquele dia haverá uma estrada aberta do Egito à Assíria, de modo que os assírios possam visitar o Egito e os egípcios a Assíria, e os egípcios servirão ao Senhor juntamente com os assírios. Nós temos que ver isso assim. Não as massas populares têm a culpa, mas seus líderes que as desviaram do caminho. Nós vimos isso em nosso país durante a Segunda Guerra Mundial. Basta um líder e alguns que o ajudem e seduzem e fazem discursos e todo o povo é arrastado. Quem não participar está ele mesmo na linha de fogo. E assim temos simplesmente que perdoar todas as massas populares. Temos que perdoá-las, elas não sabem o que fazem. São os sedutores que estavam e ainda estão em ação. E Deus os chamará à responsabilidade. Quando lemos aqui que chegará o momento em que também a Síria, não apenas a atual Síria, mas a Assíria, que se estende até o Eufrates, que toda a região que Deus incluiu no plano original com Israel, que todo esse território servirá ao Senhor após a última batalha, após o último conflito. Quando tudo tiver sido completamente arrumado, então isso acontecerá. No profeta Isaías, gostaria de... Talvez Jeremias 50. Jeremias, capítulo 50, não queremos nos deter muito nesse tema, apenas para nos mostrar como os profetas do Antigo Testamento já haviam previsto essas coisas. De Jeremias 50, versículos 35 e 36, que a espada caia sobre os caldeus, assim diz o Senhor, sobre os habitantes de Babilônia, sobre seus príncipes e sobre seus sábios.
que a espada caia sobre os tagarelas, entre parênteses, adivinhos, para que se mostrem tolos, que a espada caia sobre os seus valentes guerreiros, para que se tornem covardes. E isso tudo nós vivenciamos nesses dias. A guarda especial, no fim, todos são covardes. Tiveram que ir porque foram expulsos. Mas Deus cuidará do direito. Eu creio que todos nós ansiamos, como está escrito em Romanos 8, que este mundo, que essa terra, esse cosmos, que tudo seja liberto da transitoriedade, que tudo possa respirar aliviado e seja restaurado a ordem divina em comunhão com Deus, que todo suspiro, todo gemido tenha um fim e que possamos realmente nos alegrar no Senhor. De Jeremias 51, ainda versículos 35 e 36. Jeremias 51, 35 e 36. Que a violência praticada contra mim e o meu dilaceramento recaiam sobre Babilônia. Assim dizem os habitantes de Sião, e o meu sangue sobre os habitantes da terra dos caldeus. Assim diz Jerusalém. Por isso, assim disse o Senhor: saiba bem, eu defendo a tua causa e exerço vingança por ti. Eu seco o rio da Babilônia e faço com que suas fontes cessem. Babilônia se tornará um monte de escombros e assim por diante. E assim por diante. Nós já dissemos isso há pouco. Deus prometeu lutar por Israel. E por quê? Porque Ele escolheu Israel como seu povo dentre todos os povos, línguas e nações. Porque Ele fez aliança com ele e concedeu-lhe promessas pela graça. Por isso é chamado o Deus de Israel. Não o Deus da Alemanha, não o Deus da América, não o Deus da Rússia, mas 1000 vezes e mais até do que uma vez, o Deus de Israel. Deus elegeu Israel, Deus está ao lado de Israel. Que Israel seja abençoado em nome do Senhor. Como já dito, foi uma grande alegria para mim ouvir quando os Estados Unidos simplesmente disseram: não intervenham, não façam nada, nós faremos isso por vocês. Assim Deus guiou e o nome do Senhor seja exaltado altamente e louvado altamente. Nós poderíamos ler um grande número de passagens bíblicas a esse respeito, mas não estamos aqui hoje para isso. Eu gostaria de ler de Ezequiel 34, na sequência da palavra que o irmão Schmidt leu em João 10, eu gostaria de ler Ezequiel 34, uma palavra que é conhecida por nós, fala-se dos pastores que não pastorearam corretamente, que pensaram em si mesmos e não no rebanho. Mas então, no versículo 17, é dito o seguinte, Ezequiel 34, a partir do versículo 17, mas vós, meu rebanho, assim falou Deus o Senhor, agora julgarei entre as ovelhas umas contra as outras e contra os carneiros e os bodes. Não vos basta pastar nas melhores pastagens? Tendes ainda de pisar com os pés o resto das pastagens? Tendes água límpida para beber? Tendes ainda de agitar com os pés o que resta? De modo que minhas ovelhas pastem o que vocês pisotearam com os pés?
e bebam o que vocês agitaram com os pés. Por isso, assim diz Deus o Senhor a eles: eis que agora eu mesmo farei justiça entre as ovelhas gordas e as magras. Aqui se trata principalmente para mim desse pensamento. Deus não está falando aqui a estranhos, Ele está falando às ovelhas, às suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Assim nós já lemos. Mas agora ele fala uma repreensão, uma exortação. Ele fala aqui de dois grupos diferentes de ovelhas. E que todas estão juntas. A princípio beberam e pastaram. E então houve um avanço e uns seguiram em frente e outros não. Uns queriam apenas comer e beber mais, estar em pastagens frescas, e os outros pisotearam isso com os pés. O que se tornou precioso para uns, os outros pisotearam com seus pés. E a água fresca, que uns gostariam de ter continuado a beber, os outros agitaram com os pés para que não ficasse mais fresca. E essa é a lição fundamental para os nossos dias. Existem ovelhas de Deus, mas aquilo que é importante para algumas das ovelhas, que é valioso, precioso, alimento e sustento para esse tempo, e água fresca que ele faz jorrar, mas elas não querem. Elas a pisoteiam, agitam a água e assim destroem para as ovelhas a água que elas querem beber e o pasto onde gostariam de se refrescar. E Deus repreende isso. Não sou eu, nem um profeta, mas Deus repreende e diz: vocês tiveram água límpida para beber, tiveram pastagem limpa para se alimentar. E não negamos a ninguém a filiação a Deus. Existem muitos filhos de Deus, mas nem todos percorrem o caminho com Deus até o fim. E se pudermos trazer aqui a parábola das virgens, então todas as 10 eram virgens. Todas as 10 tinham lâmpadas acesas, todas as 10 eram puras, todas adormeceram, todas acordaram, todas foram ao encontro do noivo. A princípio não havia diferença. Somente no momento em que o noivo chegou, ficou claro, revelado que algumas ainda tinham óleo de reserva e outras não. Meus amados, a grande lição em cada avivamento que Deus concedeu na terra foi que algumas seguiram em frente com o Senhor e as outras permaneceram paradas. E aquelas que seguiram em frente estavam em vantagem diante de Deus, pois Deus as havia conduzido adiante. E os outros pisotearam o que lhes era precioso, em vez de agradecer a Deus e também seguirem em frente. Assim tem sido também em nossos dias, e assim será até o fim. Quem não seguir em frente pisará com os pés aquilo que é precioso para os outros que seguem em frente, tornará isso intragável, agitará tudo para que não se possa beber com prazer. Mas graças seja ao Senhor, há ovelhas do seu rebanho que ouvem a sua voz e simplesmente seguem em frente até que passem do crer para o ver. E aí temos a passagem bíblica, especialmente na carta aos Coríntios, onde Paulo escreve de forma realmente exortadora aos crentes e alertadora. 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24.
1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis que na pista de corrida todos correm, mas apenas um recebe o prêmio? Correi, pois, de modo a alcançá-lo. Nós precisamos perseverar nessa competição, nessa corrida, até o fim, para então sermos coroados. E justamente nesse contexto, Paulo prossegue e escreve no capítulo 10, a partir do versículo 1, que Deus não estava satisfeito com os pais, embora tenham sido guiados para fora, mas então no versículo 5 está: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Não a saída ou ser sido guiado para fora, mas o ser introduzido, a entrada, a perseverança, o caminhar com Deus, o acompanhar o passo com o Senhor de acordo com o percurso espiritual em nossos dias. Não revolver, não pisotear, mas beber e comer, ou seja, aquilo que Deus nos preparou nesses dias. E nós temos visto isso repetidamente, especialmente quando nos dedicamos ao ministério profético desses dias, que então nós somos mal interpretados. Então, as coisas que Deus revelou diretamente e que se tornaram preciosas para nós, elas são pisoteadas. Nós temos vivenciado isso repetidamente, e aí está o perigo. Eu repito, nós não negamos a ninguém a filiação divina. Todo aquele que vivenciou a Deus e nasceu de novo deve ser uma ovelha do Senhor. Mas ovelhas têm que seguir o bom pastor. Se seguirem os outros pastores que se alimentam a si mesmos e influenciam de outra forma, como é que vai dar certo? E o que diz Deus? Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas, eu as apacentarei. E por isso também somos gratos a Deus. Pois vejam, quando os pastores se alimentam a si mesmos, e quando eles se alimentam a si próprios, quando não conduzem o povo de Deus em conformidade com o bom pastor para o pasto fresco agora preparado por Deus. Quando eles conduzem as pessoas de volta a um pasto já há muito tempo pastado, que está velho há anos, e os guiam para lá, como poderão pastar ali? O Senhor sempre prepara diante de nós uma nova mesa. Há coisas novas para comer, podemos beber de novo e nos deleitar com os ricos bens da sua casa. Os pastores que se alimentam a si mesmos, ou pastoreiam a si mesmos, eles querem levar de volta, querem ficar parados. Mas os pastores designados por Deus estão em concordância com o grande pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. E para eles é fundamental que as ovelhas cheguem realmente ao pasto fresco e que recebam o que o Senhor preparou. Sobre os pastores que se apacentam a si mesmos, Deus profere o seguinte juízo em Ezequiel 34, a partir do versículo 8. Tão certo como eu vivo, assim diz Deus o Senhor, porque as minhas ovelhas foram roubadas e devoradas por todos os animais selvagens do campo, sem que houvesse pastor, e porque os meus pastores não cuidaram das minhas ovelhas, mas apenas de si mesmos, e não pastaram as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz Deus o Senhor. Agora vou agir contra os pastores
e vou resgatar as minhas ovelhas das mãos deles, pondo fim ao seu pastoreio, ao seu ministério de pastor, para que os pastores não se alimentem mais a si mesmos. Não, eu vou arrancar as minhas ovelhas da boca deles, para que não sejam mais devoradas por eles. Se tivermos compreensão espiritual, essa palavra realmente não precisa mais ser interpretada. Que o Senhor nos conceda a graça de reconhecer que Ele é o bom pastor e que Ele sempre faz repousar as suas ovelhas em pastos verdes junto a águas frescas. Deus assim o quis, Ele assim o determinou. E nós vemos isso no Antigo Testamento. Deus sempre deu maná para um dia e depois novamente para o dia seguinte e novamente no dia seguinte. E o povo de Israel não podia guardar de segunda para terça, de terça para quarta ou de algum dia para o outro. Caso contrário, imediatamente haveria vermes nela. Vocês podem ler sobre isso. E não seria mais comestível. Somente no último dia havia maná para os 2 dias, porque era sábado, mas foi assim que Deus ordenou. E assim também é nas 7 eras da congregação. Deus tinha seus mensageiros, Deus tinha a sua mensagem, e Deus tinha sua multidão de vencedores que ouviu o que o Espírito diz às congregações. Nós chegamos ao ponto onde nós temos que nos colocar seriamente a pergunta: a quem estamos realmente ouvindo? A pastores que nos querem impedir de receber o que Deus preparou para eles mesmos. Isso não parece estar destinado. Eles remexem nisso com os pés, pisoteiam-no, e se cumpre o que o Senhor disse naquela época aos escribas: vocês mesmos não entraram e tiraram a chave do conhecimento, impedindo outros que queriam entrar. Mas Deus cuida para que todos tenham a oportunidade de se libertar da boca dos homens e do que os homens dizem e de retornar a Deus, ao assim diz o Senhor da palavra de Deus, e assim serem conduzidos pelo próprio Senhor a pastos verdes. Eu gostaria de ler do Salmo 132 e depois voltar ao Novo Testamento. Salmo 132, uma palavra muito gloriosa. Aqui lemos os versículos 13 a 18. Salmo 132, 13 a 18. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para sua morada. Este é o meu lugar de descanso para sempre, aqui habitarei, pois assim o desejei. Abundantemente abençoarei o sustento de Sião, saciarei os seus pobres com pão, vestirei os seus sacerdotes de salvação, os seus santos se alegrarão em alta voz. Ali farei florescer o poder de Davi, preparei uma luz para o meu ungido, vou cobrir seus inimigos de vergonha, mas sobre sua cabeça brilhará a coroa. É uma palavra muito maravilhosa. Aqui encontramos expressa o pensamento: ali está o meu lugar de descanso, ali habitarei, porque assim o desejei. Já no Antigo Testamento, em Moisés, lemos, Deus diz: habitarei entre eles e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós conhecemos isso no Novo Testamento pelas palavras que Paulo dirigiu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo
16. A partir do versículo 16, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 16. Como o templo de Deus se compatibiliza com os ídolos, pois nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei entre eles e andarei com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se essa é a vontade de Deus e Ele criou as condições para isso, Ele queria habitar na terra. Vejam, Deus estabeleceu a sua morada em Cristo. Ele esteve aqui, estava e ainda está escrito, preparaste-me um corpo. Era um corpo terreno, no qual o Espírito, que era e é Deus, habitou. E a Escritura diz, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Não apenas uma parte, toda a plenitude da divindade habitava em Cristo corporalmente. E o versículo seguinte é, e nele tendes toda a plenitude. Mas agora Cristo morreu, foi crucificado, foi sepultado, e para quê? Para redimir uma congregação, para comprar um povo proprietário, para chamar à existência filhos e filhas de Deus, que segundo o seu modelo, segundo a sua imagem, sejam nascidos de novo pelo Espírito de Deus para uma viva esperança e assim se tornem templos do Espírito Santo, levem em si a vida divina e se tornem locais de revelação do Altíssimo aqui na terra. E, meus amados, nós temos que nos familiarizar com esse pensamento. Deus quer habitar entre nós, Ele quer caminhar entre nós, Ele quer falar, Ele quer se revelar. Toda incerteza tem que desaparecer, toda dúvida tem que fugir. Convicção divina, um absoluto divino, tem que entrar em nosso coração por meio do Espírito Santo. Há pessoas que se perguntam, será que recebi o Espírito Santo? Serei realmente um filho de Deus? Meus amados, enquanto formos atormentados por dúvidas, a alegria no Senhor ainda não poderá se tornar nossa força. Somente quando nos for realmente concedida a verdadeira convicção da fé, não proveniente de nós, mas de Deus, então poderemos dizer, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele me aceitou, eu sei que Ele me perdoou, eu sei que me tornei um filho de Deus. Quando tivermos essa convicção em nós, então poderemos seguir adiante e receber as demais bênçãos de Deus. Vamos ler novamente esse texto no Salmo 132, a partir do versículo 13. Pois o Senhor escolheu Sião, Ele não escolheu também você e a mim? Não está escrito em Efésios 1, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Não temos as promessas, Romanos 8, aqueles que Ele chamou, Ele também justificou, aqueles que Ele justificou, a esses também concedeu a glória celestial e os transformou à imagem de seu Filho. Essas não são apenas promessas, para Deus já são realidades. Nós lemos adiante. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para sua morada. Não está escrito, que casa me construireis? Qual é o lugar do meu descanso? O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me construireis para que eu nela habite? E aqui lemos, pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a
para a sua morada. Deus não habita em um edifício de pedras feitos por mãos humanas. Deus é vivo, Ele precisa de um corpo móvel, e o corpo do Senhor recebeu uma vida nova divina. E como já dissemos muitas vezes, no corpo do Senhor, que é vivo, não há membros mortos, mas assim como a videira e os ramos estão unidos entre si, compartilham a mesma vida e produzem fruto, assim diz Jesus: eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele a cabeça e nós os membros. Ele a luz e nós o brilho. Ele o mestre, nós os irmãos. Ele é nosso, nós somos dele. Deus nos escolheu com uma alta vocação, destinados a um propósito muito especial na terra, a saber agora ser o seu templo, o lugar onde ele pode falar, agir e se revelar. Versículo 14. Este é o meu lugar de descanso para sempre. Aqui quero habitar, porque assim o desejo. Deus assim o quis, e por isso criou as condições prévias para que isso se cumpra. Deus não te escolheu também? Não foi a vontade de Deus que você e eu nos tornássemos filhos de Deus e que Ele habitasse em nós, entrando em nossos corações pela fé? E então podemos dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Eu habitarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu caminharei entre eles. É isso que Deus deseja fazer. Foi isso que Ele desejou. Ele criou as condições para que isso se tornasse realidade por meio do Gólgota, da redenção, do poder do seu sangue, da sua palavra e do seu Espírito. Agora, precisamos aceitar isso na fé e permitir que Deus atue poderosamente em nós, sem pensar assim: como Deus vai conseguir isso comigo? Não foi Saulo que se tornou Paulo quem pôde dizer: a mim, o pior de todos, foi concedida misericórdia. Deus pode, afinal, em um instante, transformar você e a mim, nosso destino, toda a nossa existência. Então, não seremos mais os mesmos velhos de antes, mas novos, pois assim está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se tornou novo. Eu gostaria de, para esse tema, pelo menos ler 2 ou 3 passagens, para que possamos aprender aqui a distinguir também de que maneira Deus ordenou as coisas, e mais precisamente ordenou em sua palavra. Em Gálatas 4, gostaria de ler a partir do versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. Eu digo, porém, enquanto o herdeiro ainda é menor de idade, não há diferença entre ele e um servo, ainda que seja o Senhor de tudo. Uma palavra muito séria. Nós podemos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas se continuarmos sendo filhos menores e não chegamos à idade de adolescência e de adulto, se não passamos pelo crescimento espiritual, como escreve João em sua carta, ele diz: escrevo-vos, jovens, escrevo-vos, pais. Ele aprendeu a distinguir de acordo com o crescimento
daqueles que estão em Cristo Jesus. Quando usamos aqui a palavra infantis, está relacionado a diversos ensinamentos que sopram como ventos pela terra e ao fato de que pessoas que são menores e instáveis são levadas de um lado para o outro. Nós precisamos nos tornar firmes em Deus, firmes em Sua palavra. E não ouvir para a esquerda e para a direita, mas aceitar a palavra como nosso absoluto e não permanecer mais imaturos ou menores de idade. Pois do que nos adianta sermos herdeiros, se ainda hoje não pode se manifestar que Deus pode nos colocar na posição de filhos a qual pertencemos? Apenas consolar-me com o futuro, isso não me basta. Deus preparou hoje para nós muito, e o que é para esse tempo que temos, esse tempo, o que está destinado ao reino milenar, então que vem então. E o que está destinado para a eternidade, que vem então na eternidade. Mas tudo o que Deus prometeu à congregação, isso nos pertence. E como o irmão Branham disse claramente, ele expressou isso, nós vivemos abaixo do nosso nível dado por Deus, ou da dignidade que Deus nos concedeu. Ainda não assumimos a posição que Deus nos destinou como filhos e filhas de Deus. Por isso, ele fez a pregação, a maturidade do homem perfeito em Cristo. E assim também está escrito na Bíblia, que devemos crescer até a plena estatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu acho que não pode ser por falta de alimento espiritual. Não pode estar nisso. Só pode estar em cada um pessoalmente que seja impedido pela incredulidade que o domina. A palavra de Deus ainda até agora não impediu ninguém, pelo contrário, a palavra de Deus já ajudou a muitos, pois sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E também em nossos dias não será diferente. Deus enviou a sua palavra profética, a sua palavra de ensinamento. Deus enviou a palavra em toda a sua plenitude, para que sejamos abençoados, para que sejamos introduzidos nos mistérios e assim reconhecemos ao mesmo tempo o que foi dito em Mateus 3, naquela época aos discípulos: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. Se Deus nos confiou os mistérios de sua palavra e de sua vontade, então reconhecemos nisso que Ele nos tirou da multidão, da massa, nos colocou à parte para si, nos levou consigo para nos dar a conhecer as coisas que foram dadas aos outros em parábolas, para que possamos compreender o sentido e o significado dessas parábolas. E também compreendemos o que está escrito em Apocalipse 1, versículo 1, que Deus mostrou as coisas que Ele revelou ao seu servo, agora no singular, com o propósito de fazer com que os seus servos, no plural, soubessem o que está para acontecer. Eu vou ler o versículo 1 para que fique claro para todos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos, ou seja, no plural, para mostrar aos seus servos o que está para acontecer em breve. E Ele a revelou por meio do envio do seu anjo ao seu servo, no singular, ao seu servo João, por meio de sinais. Isso é muito, muito importante. Deus sempre teve um servo
a quem ele pudesse revelar algo. Mas essa revelação divina tinha como objetivo para que todos os servos de Deus, os quais são colocados pelo Senhor, se inspirassem nessa revelação divina e a transmitissem à congregação. E assim acontece até os dias de hoje. Imaginem se tivéssemos simplesmente dizer, sim, Deus revelou tudo a João, mas nós ficamos de fora. Nós dizemos, que maravilhoso, Deus tinha um profeta na ilha de Patmos, aleluia, louvado seja o Senhor. O que eu tenho disso, a menos que me seja concedido o que Deus realmente revelou a esse homem em particular. Caso contrário, não ganho absolutamente nada disso. Eu posso ficar entusiasmado, posso entoar um cântico em sua honra. Certa vez estive no Canadá, em Prince Albert, em uma conferência muito grande. Havia realmente muitas pessoas lá. Lá, um cantor de música popular se converteu. Aliás, ele podia cantar muito bem, ele canta até hoje muito bem. Um estilo de música que eu gosto. Cantou uma canção em homenagem ao irmão Branham. 4 estrofes. Uma canção do irmão Branham. E você pode imaginar, eu era o palestrante, o convidado, mas lá eu estava realmente como convidado. Eu tive que arrumar as coisas, que os pedaços estavam voando em todas as direções. E eu deixei claro que Deus é um santo Deus e Ele não divide a sua glória com nenhum ser humano na terra, mas que toda a glória e todo louvor pertence somente ao Senhor. E eu, na pregação, ou na breve fala, a pregação veio depois, mas todas as cabeças se inclinaram. Eu digo a vocês, todas as cabeças se inclinaram. Eu só perguntei se nos Atos Apóstolos ficou conhecido, se alguma vez foi entoado uma canção sobre João Batista, sobre Paulo ou sobre qualquer outro. Cantai ao Senhor um cântico novo e louvai o seu santo nome. E todos os povos devem louvá-lo, pois ele é fiel e justo e se revela a quem quer, o que ele quer e onde e quando ele quer. Mas a honra, ela não é devida a nenhum homem, mas somente ao Senhor. Cada pessoa dê honra somente ao Senhor. Eu tive que pensar no seguinte agora. Talvez não se encaixe aqui totalmente, mas Deus permitiu que o irmão Branham dissesse em tempos diferentes coisas diferentes sobre o mesmo tema. Deus permitiu isso. Eu traduzo as pregações, eu conheço toda uma série de declarações, expressões que aqui e ali são diferentes. E eu sou grato a Deus por isso. Por também nós que estimamos esse homem de Deus e somos gratos ao Senhor por ele ter sido enviado, que nós podemos trazer as coisas de volta à palavra e temos que pregar aquilo, o que nós podemos dizer, eu uso a palavra satisfeitos. Satisfeitos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante da congregação. O que nós podemos falar assim. Expressei isso com clareza suficiente. Somente aquilo com o que eu posso ser aprovado diante de Deus e saber com 100% de certeza, aqui nada te condena. Aqui você chegou com 100% de convicção no núcleo da questão. Assim é e não de outra forma. Assim é ou assim diz o Senhor. Então, repousa-se em Deus para sempre e eternamente. E foi isso que o Senhor fez. E assim o Senhor fez, para que pesquisemos as Escrituras e não apenas saiamos correndo e dissesse, o profeta disse. Para mim, tem que Deus ter dito, e então está dito para sempre eternamente, e então também é verdade. Então eu sei até onde está escrito, a saber, na Bíblia. E esse é o ponto em que alguns não nos entendem, e então pensam que nós estamos menosprezando um homem de Deus. Isso está muito, muito longe da verdade. Vocês não creem que eu me daria o trabalho? Eu creio que até agora temos cerca de 200 pregações em alemão. Vocês podem pensar um pouco e calcular quanto tempo foi gasto com a tradução, com a revisão,
Quanto tempo foi dedicado a isso? Sim. Vocês pensam que eu faria isso se não estivesse convicto? Eu estou 100% convicto. Assim como Deus teve um João na ilha de Patmos como seu servo e profeta, a quem as coisas futuras foram mostradas em visões, assim Deus teve um William Branham em nossos dias, um grande profeta que Ele pôde enviar para colocar esses mistérios no castiçal. Se uma pregação dura 2 horas, então um profeta também pode, às vezes, entrelaçar coisas, dizer, segundo a palavra da Escritura, um bom mordomo, ordenador, traz tesouro do seu coração, coisas antigas e novas. Não é preciso sempre que flua algo novo, às vezes pode haver algo antigo nisso. E se for assim, então colocamos uma coisa de lado, como ele mesmo disse. Quando comemos um bolo de cereja, não jogamos o bolo fora inteiro, se encontrarmos lá um caroço nele, mas jogamos o caroço fora e comemos o bolo. Assim é que sempre fizemos e assim que continuaremos a fazer até o fim. Como já disse, eu não quero entrar em detalhes maiores disso, mas isso precisa ser dito uma vez. Nós não somos tolos que agora seguem cegamente um homem, mas somos pessoas cujos olhos foram ungidos com a unção santa do Espírito Santo. E nós somos gratos ao Senhor por cada revelação de sua palavra que Ele nos concedeu pela graça. Voltando aqui a Gálatas, capítulo 4, vamos continuar a ler. Versículo 2, sobre a comparação entre herdeiro e escravo, no qual seja menor de idade. No versículo 2, ele está, ao contrário, sob tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, enquanto éramos espiritualmente menores, estavam como escravos sob o domínio dos elementos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que alcançássemos a filiação. Aqui não se trata apenas de nos tornarmos filhos, mas de sermos colocados como filhos maduros na posição de responsabilidade determinada pelo Pai. É disso que se trata aqui. E é disso que se trata também para nós, que nos tornamos crentes, pois pelo novo nascimento nos tornamos filhos e filhas de Deus. Mas pelo batismo no Espírito Santo, somos colocados no corpo do Senhor em uma tarefa divinamente determinada que deve ser cumprida na congregação do Deus vivo. Eu continuo a ler de Gálatas 4, versículo 6. Mas agora que sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. Muitas vezes, pessoas perguntam, você recebeu o Espírito Santo? E eu penso que sobre isso também, talvez até mesmo nessa manhã, uma palavra esclarecedora precisa ser dita. Há pelo menos 2 coisas, se não mais. Mas uma delas é, quando Jesus ressuscitou, Ele soprou sobre seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. E aos mesmos discípulos, Jesus disse no final dos 40 dias, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder das alturas, então sereis minhas testemunhas. Não, então sereis meus filhos e minhas filhas. Isso, eles se tornarão
eles se tornaram com o novo nascimento. E por isso está escrito aqui que ele enviou o Espírito de seu Filho. Aqui se trata da filiação, da condição de filhos. Se somos filhos, também somos herdeiros. Para que, como está escrito aqui, recebemos o Espírito da filiação. Isso ainda não é o revestimento com o poder das alturas. Isso acontece quando uma pessoa se torna verdadeiramente crente, recebe o perdão dos pecados, vivencia uma conversão e é nascido de novo para uma viva esperança. Então vem o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito da filiação, no qual podemos clamar, Abba, Pai, em nosso coração, porque Cristo, pela fé, habita em nossos corações no momento em que o acolhemos. E está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não há nenhum filho de Deus que não tenha recebido esse Espírito do Senhor. Esse é o Espírito da filiação. E nós o recebemos no momento do novo nascimento pelo Espírito Santo. Eu espero que isso esteja claro o suficiente. Depois, é claro, há outros derramamentos e dotações do Espírito Santo. Depois há dons, depois há frutos, depois há o Espírito que nos guia em toda a verdade, que nos ensina e assim por diante, que nos convence do pecado. Há muitas coisas, mas hoje trata de que compreendamos que todos os que se tornaram crentes e receberam o Espírito de que se fala aqui. Se então esperarmos por uma plenitude do Espírito, por um batismo no Espírito, isso é outra coisa. Mas eu digo isso e destaco isso de maneira por um motivo muito específico. Pois está escrito, quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Não está escrito, quem não tem o Espírito Santo não é dele. É preciso ler a palavra com muita atenção. E quem não a leu com precisão, ele cai em sua própria sabedoria nas covas que ele mesmo cavou. Vamos ler aqui, rapidamente, mais uma vez em Gálatas 4 e depois na carta aos Romanos. Gálatas 4, a partir do versículo 6. Mas agora que sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por meio de Deus. E agora vamos para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Aqui podemos ler alguns versículos. Por exemplo, o versículo 11, que também é muito importante. Depois, a partir do versículo 14. Na verdade, deveremos ler muitas coisas no capítulo 8. Talvez eu comece pelo versículo 15. O Espírito que vocês receberam não é, afinal, um espírito de servidão. Vocês percebem? Paulo quis aqui destacar a diferença entre servo e filho. Se o filho for menor de idade e for o herdeiro de toda a riqueza e bens, não há diferença entre ele e o servo, a menos que a maioridade tenha chegado e o herdeiro legítimo seja constituído como filho em sua herança. E agora lemos aqui em Romanos 8, versículo 15. O Espírito que recebestes não é, afinal, um espírito de escravidão que vos faça temer novamente, mas recebestes o Espírito de filiação. O Espírito de filiação recebestes, no qual clamamos, Abba, Pai.
E precisamente esse Espírito que, em união com o nosso Espírito, testemunha que somos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E se eu perguntasse agora a todos aqui, e eu não faço, pois Deus conhece meu coração, para colocar um travesseiro sobre a cabeça de alguém. Mas se eu perguntasse agora, e mais precisamente a todos aqueles que pensam que ainda não foram batizados no Espírito, vocês podem, porém, concordar plenamente com essa palavra de que vocês receberam o Espírito de filiação e podem clamar Abba, Pai. Vocês sabem, Deus é nosso Pai Celestial. É verdade ou não é? Então, vocês vivenciaram a Deus, receberam o Espírito da filiação. Eu tenho que dizer isso uma vez, pois as dúvidas circulam e não ficam do lado de fora. Elas invadem o coração das pessoas e nos destroem por dentro. Isso não pode acontecer. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós vivenciamos a justificação e recebemos o Espírito de filiação, no qual podemos clamar, Abba, Pai. E com essa vivência, com essa convicção da fé, podemos dizer, Senhor, Tu és nosso Pai. Está escrito, se um pai terreno sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará coisas boas e o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É simplesmente necessário. Mas eu queria ter dito isso para que, de uma vez por todas, toda dúvida seja removida de cada coração, de cada mente, de todo pensamento e reflexão. E isso de uma vez por todas. Se você, precioso irmão e preciosa irmã, crê que Jesus Cristo, como Filho de Deus, morreu por você na cruz do Gólgota e que sua reconciliação com Deus aconteceu ali e que a culpa do seu pecado foi perdoada e assim por diante, então Deus transformou um filho de homem em um filho de Deus e você pode se alegrar como filho de Deus. Talvez você ainda não seja maduro, talvez ainda falte isso e aquilo, mas Deus te perdoou e te transformou em um filho de Deus. Por favor, nunca mais deixem que isso seja contestado. Todo aquele que é nascido de Deus, nasce de novo da água e do Espírito. Não há novo nascimento sem o Espírito Santo. E nós nos tornamos um templo de Deus e o Senhor habita em nossos corações por meio do Espírito Santo. Cristo em nós, a esperança da glória. E então, como filhos, temos o direito de que o Senhor continue a caminhar conosco, de que vivenciemos um crescimento espiritual, de que amadureçamos, de que possamos ser constituídos como filhos e filhas de Deus. Isso significa, afinal, a manifestação da filiação. Não apenas que somos filhos, mas que nos tornamos manifestos como filhos de Deus, revelados. Assim, também foi com o nosso Senhor. Ele foi gerado pelo Espírito e do Espírito. E então, quando estava prestes a entrar no seu ministério, foi cheio do Espírito Santo e ele começou a exercer seu ministério. O mesmo acontece conosco. Nós somos filhos e filhas de Deus pelo novo nascimento e então somos batizados no corpo de Cristo pelo derramamento do Espírito Santo para assim cumprir e exercer uma função na congregação. Portanto, se alguém perguntar, você fala em línguas? E a pessoa responde, não. E em seguida for dito como terceira coisa, então você não tem o Espírito Santo? Isso não é verdade. Portanto, é preciso manter as coisas na realidade e chamar as coisas assim como são. Aqui está escrito
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo é o Espírito da filiação. Podemos deixar isso mais claro? É assim que a Santa Escritura ensina aqui, e é assim que nós temos que passar adiante. E então sabemos também que, como filhos e filhas de Deus, esperamos por mais. Se alguém fizesse a pergunta assim: você foi batizado no Espírito? Bem, a pergunta poderia ser feita dessa forma. E isso é outra coisa completamente diferente. Da mesma forma como se pode perguntar: você vivenciou uma conversão? Ou como pode perguntar: você vivenciou o novo nascimento? Portanto, podemos fazer algumas perguntas, responder a elas e ver se realmente vivenciamos essas coisas com Deus. É muito importante, e nós percebemos isso agora, que nós possamos partir corretamente a palavra das Escrituras. Ninguém precisa inclinar sua cabeça, baixar a cabeça, deixar-se oprimir. Quem se tornou um filho de Deus tem o espírito de filiação e sabe que se tornou um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e na obra de redenção consumada. Essa pessoa não precisa se deixar oprimir ou abaixar por ninguém. Juntos queremos realmente trilhar nosso caminho com Deus até chegarmos à plenitude de Deus, que sejamos batizados no Espírito, para que sejamos selados com o Espírito de Deus, para que sejamos guiados pelo Espírito de Deus, para que os frutos do Espírito, para que os dons do Espírito, sim, para que Cristo se manifeste em nossa vida, a fim de que também nós possamos nos manifestar com Ele em glória. Mas estejam consolados hoje, estejam edificados nesse fundamento santíssimo da fé e agradeçam ao Senhor que fez grandes coisas em todos nós por sua graça. Eu desejo enfatizar mais uma vez, não está escrito quem não tem o Espírito Santo ou quem não tem o batismo do Espírito, ele não tem nada. Mas sim, quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E todo filho humano que foi resgatado por Deus em Cristo e reconciliado com Ele, recebe e alcança uma nova vida divina, nascido novo como filho e filha de Deus para uma viva esperança. E o mesmo Espírito Santo, o Espírito da filiação, que estava em Cristo. E por que se chama Espírito da filiação? Afinal, trata-se de filhos e filhas de Deus. Em Mateus 3, tu és meu filho amado. Não redentor, não advogado. A palavra certa foi dita: tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 17, esse é o meu filho amado. Aqui trata-se da filiação. A Deus agradou que Jesus Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. Agradou a Deus que a imagem de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, fossem trazidos à nova vida pela semente da palavra e pela geração do Espírito, pelo poder do sangue do Cordeiro. E é por isso que está escrito também: ainda não se revelou o que seremos. Já somos agora filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos no futuro. Mas quando for revelado, seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Assim será. Seremos semelhantes a Ele. Assim como todos levam em si a imagem do primeiro Adão, como explica Paulo em 1 Coríntios 15, assim também todos levarão em si a imagem do segundo Adão. Portanto, recebemos essas coisas com gratidão e queremos oferecer louvor ao nosso Senhor
que transformou, que fez filhos de homens, filhos de Deus. Não apenas cantamos, nós testemunhamos. Sou redimido, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. E também, talvez essa palavra da carta aos Romanos possa ser de ajuda para alguns, onde está escrito: quem confessar o Senhor como Salvador, ele será salvo. Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Mas, o que diz ela? A palavra, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Mas, o que diz ela? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós proclamamos. Pois se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a santa palavra de Deus. E todos nós a confessamos e nós fomos salvos. Nós recebemos o Espírito da filiação, o Espírito de Jesus Cristo, e podemos exclamar: Abba, Pai. Nós temos o direito de nos dirigir a Deus como nosso Pai Celestial. Nós temos o direito de testemunhar que nos tornamos filhos e filhas de Deus pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nele, ele fez o início a tudo. E a respeito dele está escrito em Apocalipse, capítulo 3, ele é o princípio da criação de Deus. Sim, qual criação de Deus? A nova criação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não a criação desde Adão, mas a nova criação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essas passagens bíblicas e as breves explicações e observações nos ajudem, por um lado, a encontrar descanso em Deus, por um lado, no fato e no pensamento de que nos tornamos filhos de Deus, mas também, em segundo lugar, a buscar levar em nós toda a plenitude da divindade, sermos cheios do Espírito Santo, sermos ungidos, revestidos e selados. Agora, então, como filhos e filhas de Deus, temos a possibilidade de dizer: fiel Pai, Tu nos deste todas as promessas. Nós somos Teus herdeiros legítimos. Nós queremos ter parte nisso. Tu deste a promessa, nós cremos nela. Torna-nos maduros, abençoa-nos, concede-nos crescimento espiritual. Dá-nos tudo o que Tu prometeste em Tua palavra. E vocês verão que o Senhor continuará a caminhar conosco. Então não teremos mais discussões com Deus, sejam sinceros. Quantos já discutiram com Deus? Passaram por aflições e tiveram um conflito interior? Venham em Deus a paz. Ele conhece os seus. Vocês mesmos sabem. Se vocês vivenciaram a Deus, se passaram por uma conversão, se Deus os tirou do mundo e os trouxe da perdição para o caminho estreito, vocês mesmos sabem. Se vocês já provaram a graça de Deus e se o Gólgota tem significado para vocês, vocês mesmos sabem que passaram da morte para a vida. Vocês receberam a paz com Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, sem acusações, reprovações, sem nada que desagrade ao Senhor, mas simplesmente como uma criança falaria ao Pai, digamos a Ele: Senhor, nosso Deus, Tu te tornaste nosso Pai por meio de Jesus Cristo.
Nosso Senhor, Tu és Pai de todos os que são chamados filhos. E Tu disseste, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Mas Tu também disseste, se o filho é menor de idade, então não há diferença entre ele e o servo. Então ambos estão na mesma situação, mas quando o filho atinge a maioridade, quando ele pode receber a sua herança, então a diferença se torna evidente. Portanto, podemos dizer ao Senhor, Tu mesmo torna a diferença clara. Há uma palavra sobre a diferença no Antigo Testamento, no profeta Malaquias. Naquele dia vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Deus tem pessoas que o servem. Nelas, Ele não deixará nenhum trabalho pela metade. Nelas, Ele completará a obra iniciada com graça e maravilhosamente até o dia do seu futuro. Que o fiel Deus possa nos ter fortalecido na fé, consolidado e fundamentado na fé, para que o louvemos e glorifiquemos e saibamos, Ele dará tudo o que Ele prometeu, pois Ele é fiel. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. E eu penso que hoje todos deveriam dizer amém, realmente todos. Amém. Louvado e glorificado seja Ele, agora e eternamente. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos levantar e lhe dar a honra. Nós inclinamos nossas cabeças diante do Deus Todo-Poderoso, que também hoje falou conosco por meio de Sua palavra. Ele disse e fez ambas as coisas. Ele soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Ele deu a promessa, esperai até que sejais revestidos do poder das alturas. Um só é o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai, e dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E então vem a plenitude do mesmo Espírito. É sempre um e o mesmo Espírito Santo, que opera tudo em todos. A renovação, o novo nascimento, tudo é operado pelo Espírito Santo. E então ele enche o vaso purificado para que possa ser colocado a serviço dele. Apenas vasos, Santo Mestre, mas cheios do seu poder. Amados, Deus é fiel. Ele não quer que nenhum de seus filhos se aflija na incredulidade, permaneça em angústias de consciência e viva com dúvidas. Ele quer conceder fé, dar confiança. Ele quer levantar, fortalecer e fundamentar. Alegrai-vos, vós que experimentastes, vivenciastes Deus e vos tornastes filhos de Deus, que sabem de um dia, de uma vivência onde vocês entregaram suas vidas a Deus. Vocês sabem que paz de Deus entrou em seus corações e vocês vivenciaram e tiveram a convicção de que se tornaram filhos de Deus. O fardo foi tirado de vocês, a culpa foi perdoada, o pecado expiado, vocês se tornaram uma propriedade do Senhor, filhos de Deus, porque passaram a crer nele na consumada obra de redenção por ele realizada. Agora, ainda mais nos espera, um revestimento completo com o poder das alturas. Nós somos agora filhos de Deus. Nós nos tornamos assim pelo novo nascimento. Agora queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser ungidos
equipados para o ministério, queremos ser selados para o dia da redenção do corpo. Tudo isso Deus tem preparado. E vamos pedir isso juntos e agradecer ao Senhor por Ele fazer isso. Ele tem que fazê-lo, pois de outra forma não poderíamos vivenciar o aperfeiçoamento, e Ele fará tudo o que for necessário para que possamos ser apresentados diante de sua face sem mancha e sem ruga. Ele fará isso. Louvado e glorificado seja o seu glorioso nome. Vamos cantar ainda. Glorioso Gólgota. Glorioso Gólgota. Glorioso Gólgota. Meu pecado está perdoado. Minha culpa está paga. Glorioso Gólgota. Glorioso Gólgota. Glorioso Gólgota. Minha culpa foi perdoada. Meu pecado foi perdoado, minha culpa foi paga. Glorioso Gólgota. Senhor, nosso Deus, juntos te agradecemos a Ti por Tua palavra clara e verdadeira. Tu respondes a todas as perguntas. Tu esclareces. Sim, Tu concedes luz sobre tudo. Amado Senhor, Tu nos deste como Redentor, como Filho de Deus, o Teu Espírito, a Tua vida, a Tua natureza nós podemos carregar. E neste Teu Espírito, no Espírito da filiação que foi restaurada, podemos dizer, Abba, Pai. E assim, Tu, como filho, pudesse dizer, eu subo para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. E Tu não te envergonhaste de nos chamar de Teus irmãos. Amado Senhor, receba profunda gratidão pela redenção. Receba gratidão pela consumada obra no Gólgota e também pela obra redentora consumada em nós. Nós somos redimidos, nós somos Tua propriedade. Nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos o Espírito de Cristo quando nascemos de novo para uma viva esperança. Queiras agora dar a todos nós a promessa do Pai. Ó Deus, uma colocação na filiação, um revestimento, um equipamento com poder das alturas. Senhor, esteja conosco. Conceda-nos a todos clareza e convicção na fé, para que o inimigo não possa nos enganar e alguma angústia possa surgir. Pelo contrário, que a aflição tenha um fim e que estejamos aqui sentados como crentes, ouvindo a Tua palavra, crendo nela e sendo abençoados por Ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha o Teu caminho com o Teu povo, aqui e em toda a terra, e complete a Tua obra em breve, e venha em breve. Tudo esteja colocado nas Tuas mãos, esteja conosco, ó Senhor. Sim, levante o Teu rosto sobre nós e nos conceda a Tua paz e a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém.